Fala aí, pessoal, vamos dar início à nossa sexta aula, seguindo ainda no tema da organização defensiva. Agora a gente vai falar nos tipos, nos métodos que a gente tem para defender. E são eles a defesa através de marcação individual, marcação por zona, marcação com encaixes individuais ou com individual por setor. São sinônimos, vocês vão encontrar em algumas literaturas de uma forma, em outras de outra forma, mas são sinônimos. E zona pressão, que na verdade é a marcação em zona, só que com comportamento mais pressionante, porque quando a zona surgiu, ela não era tão pressionante assim, era algo mais posicional. Enfim, a gente vai ver mais detalhadamente ao longo da aula. Então, começando com a marcação individual, ela acaba desenvolvendo uma responsabilidade no indivíduo, né, muito grande. Então, até um tempo atrás, a gente teve uma situação do gol que o Grêmio sofreu quando o Renato Gaúcho ainda era treinador. E aí perguntaram para ele, e quem, o que que houve, qual foi o erro e tudo mais. Ele falou, o bom da marcação individual é que a gente sabe quem foi que errou. Então, uma das situações é essa, né? Ela realmente isso é um exemplo de como a responsabilidade está no nível mais alto, né? Se você erra, fica claro que o erro foi seu, o erro foi do atleta que não conseguiu acompanhar ou não conseguiu fazer a marcação, seja com bola rolando ou a situação de bola parada, que nem nesse exemplo que eu dei. Então ela precisa que os jogadores tenham uma capacidade física absurda, porque eles vão ter que ficar correndo o tempo inteiro para acompanhar aquele jogador ali que é o dele. Então você corre o tempo todo. Você corre quando você tem a bola e você corre quando você está sem a bola também. A não sei que o seu adversário fica ali parado, estático. Aí você descansa, mas geralmente não é o que acontece. Então é muito difícil você ver essa marcação sendo utilizada hoje em dia a nível coletivo, com todos os jogadores fazendo essa marcação. Isso era algo muito mais comum lá atrás, quando o esporte surgiu, né? Ou hoje em dia ainda é comum de você ver em categorias pequenas, categorias mais baixas, mas é categoria baixa mesmo, tipo iniciação, quando é criança ainda, antes dos 10 anos, que é até algo bom para a criança vivenciar a situação da marcação, dela aprender um pouco mais sobre como marcar, como desarmar, enfim, situações de confronto defensivo. Mas quando vai chegando umas categorias mais altas, é muito mais raro você encontrar esse tipo de marcação. E justamente por essa marcação exigir uma capacidade física grande, e você acaba não participando tanto do momento da equipe com bola. Por quê? Porque o jogador já está correndo o tempo todo para marcar o adversário e ele também é mais fácil de ser manipulado pelo adversário, porque se ele corre para onde o adversário for, se o adversário quiser manipular esse jogador e deixar ele preso ou em alguma posição para gerar espaço em outra, ele vai conseguir fazer isso. Então, por estar se movimentando o tempo todo, quando está sem a bola, e por ser facilmente manipulável, acaba que quando a equipe recupera a bola, às vezes o jogador que é, sei lá, um meia, ele não vai estar no que seria uma posição de meia, ele vai estar lá perto do lateral, por exemplo, porque ficou acompanhando o jogador individualmente. Então, além de estar cansado, ele vai estar fora da posição dele. Então, por muitos momentos, ele acaba não conseguindo participar do momento da organização ofensiva, justamente porque ele está fora de posição e está cansado. Então, é muito comum também que isso aconteça. Eu não vou ter exemplo disso aqui em vídeo, porque a gente não marcava dessa forma, e como eu falei para vocês lá atrás, eu ia usar como exemplo situações práticas aqui que a gente já vivenciou. E mas eu, como vocês estão vendo aí no slide, tem o escudo do Boa Esporte. Ele tá aí porque tem um tempo que eu não vejo nenhuma partida do Boa e não conheço ninguém que esteja trabalhando no clube hoje. Mas até pouco tempo atrás eu sabia que era o modelo de jogo da equipe, era padrão. O dono do clube queria que a equipe jogasse com marcação individual. Então, aquilo que a gente comentou sobre o modelo de jogo lá na primeira aula, é que é um padrão do clube.
Então não adianta você chegar lá e querer marcar por zona, porque o dono do clube quer que marque individual. Então, ou você vai ser mandado embora, ou você nem sequer vai ser contratado para trabalhar lá. Então, só para ficar de exemplo aí, porque apesar de ser uma coisa que está caindo em desuso, ainda existem, ou pelo menos existia até pouco tempo atrás, clubes profissionais que utilizavam dessa marcação de modo coletivo. Então, indo agora para a marcação por zona, já é bem diferente. Cada atleta é responsável por uma zona do campo, por um setor. Então não tem aquela coisa de ficar correndo que nem um doido atrás do seu marcador, não é mais cada um no seu, é cada um no seu espaço e não no seu jogador. E aí, por conta disso, surge a organização através de linhas defensivas, porque cada jogador está responsável por ocupar um espaço. Não é mais aquela coisa desorganizada, assimétrica de um correndo atrás do outro. Então, quando surgiu a marcação por zona lá atrás, foi justamente o período que começou a se organizar defensivamente para marcar em linhas. Seja em 4-4-2, 4-3-3, enfim, o que vocês preferirem. E quando ela surgiu, ela tinha um comportamento mais posicional. O que é isso? A gente já comentou na aula anterior. Ela ficava mais preocupada em fechar as linhas de passe e aguardar o erro do adversário. Não era uma marcação agressiva que pressionava para recuperar a bola. Os jogadores se organizavam defensivamente ali nas linhas e ficavam esperando o erro do adversário, só fechando os espaços para que o adversário não conseguisse progredir pelo campo. Outro benefício da defesa em zona, né? Ela introduziu também a defesa em linha, como a gente já falou, organização através das linhas. Então, como a linha defensiva agora é realmente uma linha, não são jogadores fugindo da posição, surge também o aproveitamento da regra do impedimento. Né? Você utilizar a regra do impedimento para fazer uma linha de impedimento, deixar os adversários impedidos sempre e conseguir recuperar a bola através do impedimento. E o principal busca, né, a principal busca da defesa com marcação por zona é criar superioridade numérica e constrangimento, espaço temporal, né, para os adversários. Então, geralmente as defesas em zona elas vão ter alguma região onde quando o adversário entra, você gera uma superioridade ali naquele setor e por conta dessa superioridade você constrange a progressão do adversário. Então, para quem não sabe, a defesa em zona surge na década de 50 no Brasil, com esses dois treinadores, o Aimoré Moreira, que é esse que está à esquerda, e o Martim Francisco, que é quem está à direita. Na época, era muito comum o posicionamento das equipes no WM, né? Era 3-2-2-3, que é o chamado WM. E eles resolveram mudar a formação e passaram a jogar num 4-2-4. Só que o 4-2-4, na hora de marcar para marcar o WM, no individual, que era o mais comum naquela época, ficava uma confusão muito grande, tinha que percorrer distâncias muito grandes. Então, o que esses dois treinadores passaram a fazer? Eles criaram a marcação por zona. Então, as equipes jogavam no 4-2-4 com a bola, mas na hora que estavam defendendo, faziam a marcação por zona e não marcação individual. E é atribuída a criação aos dois, apesar de eles não terem trabalhado juntos, porque os dois começaram a usar o 4-2-4 mais ou menos na mesma época. Então, a verdade é que não se sabe se um copiou o outro ou se de fato surgiu ao mesmo tempo. E é por isso que a autoria, né, a criação do 4-2-4 e da marcação por zona é atribuída aos dois. E aí um exemplo disso de marcação por zona pode ser o vídeo da aula passada que a gente mostrou para vocês da situação da gente marcando o Flamengo, que é uma marcação por zona, no 4-1-4-1 lá, um bloco bem definido e bloco compacto, né, bem compacto, e era uma situação mais posicional. A gente não estava com tanta pressão do portador da bola. Agora falando dos encaixes individuais, ele é uma mescla do método zonal com o método individual. Então, ele se baseia em
colocar uma marcação individual no atleta, mas só quando ele entra no seu setor. Eu não vou ficar correndo atrás do atleta pelo campo inteiro, aonde ele for. Eu vou me posicionar numa organização como se fosse por zona, mas no momento que um jogador do adversário entrar no meu setor, é que eu vou colar nele e começar a marcar individual. E aí esse individual vai variar de treinador para treinador, de jogo para jogo. As perseguições podem ser mais curtas ou mais longas. Então vão ter treinadores que na hora que entra no setor acompanha no individual o tempo inteiro onde o cara for, que seria uma perseguição longa. O outro pode ser uma perseguição curta, vai no individual enquanto o cara está no seu setor. Na hora que o cara vai passar para o setor de outro companheiro, por exemplo, você volta para sua posição e chama o companheiro para avisar que entrou na zona dele. Aí ele é que vai passar a fazer o encaixe individual. Então pode variar de diferentes formas esses encaixes individuais ou individual por setor, né? Que nem é comum encontrar em algumas literaturas. E um exemplo disso é o Kuka. O Kuka já há bastante tempo utiliza nos seus trabalhos situações de marcação com encaixes individuais. Inclusive ano passado na semifinal da Libertadores contra o Boca, é que eu tentei encontrar aqui e não consegui achar na internet, mas tem um lance que representa muito bem o que é o encaixe individual. O Pará é lateral, um encaixe individual longo até nesse caso, né? Eu não vou lembrar qual era o jogador do Boca, mas era alguém que provavelmente eles fizeram uma análise e viram que era um cara que desequilibrava. Então o Pará fazia um encaixe individual nele. Então a equipe se defendia lá, tá a linha de 4 armada, bonitinho, Pará de lateral direito. Quando esse jogador caía lá no lado direito da defesa do Santos, o Pará encaixava no individual e ia acompanhando o cara onde ele fosse, não trocava, era uma perseguição longa. Então é um lance que começa lá no lado direito do Santos, o Pará vem acompanhando o cara, a jogada vai terminar no lado esquerdo e o Pará, que é o lateral direito, já passou e tá colado no cara na lateral esquerda já. Ele passa os dois zagueiros e o lateral esquerdo. Então ele vem acompanhando o cara o campo inteiro. Então já seria uma situação de encaixe com perseguição longa. Mas por que isso não pode ser dito então que é uma marcação individual? Primeiro porque não são todos os jogadores que estão fazendo, então não é uma marcação individual na esfera coletiva. E segundo, não é uma marcação individual nem na esfera individual, né, analisando só o jogador no caso do Pará, porque ele não ia atrás do cara aonde o cara fosse a todo momento. Então o Boca saía a bola, o Pará estava parado lá na posição dele. Só no momento que o cara entrava no setor dele é que ele começava a acompanhar o cara. Então essa é a principal diferença dos encaixes individuais para a marcação individual. Na marcação individual, seja lateral, escanteio, tiro de meta, seja qual for a situação do jogo, eu tô lá acompanhando o cara a todo momento. No encaixe individual, não. Eu tenho uma preocupação com a minha zona e só quando um determinado jogador entra na minha zona é que eu mudo a minha marcação para uma marcação individual. E a zona pressão, ela tem características muito semelhantes à defesa em zona, só que o comportamento, que nem eu já falei para vocês, é um comportamento mais pressionante. Então, como situações de exemplo, a gente já teve os vídeos também anteriores, onde eu mostrei para vocês quando chegava próximo ao meio campo, tinha que subir alguém para pressionar o portador, ou quando a bola entrava no bloco, tinha que ter pressão. Então ali vocês veem que, se vocês voltarem para assistir novamente, que eu não vou botar de novo para não ficar uma coisa cansativa, repetitiva, vocês vão ver que é uma marcação por zona, que não tem nenhuma marcação individual em momento algum, mas que tem um comportamento de pressionar o portador da bola justamente para recuperar direto ou para forçar o erro dele. Então essa mudança de comportamento surgiu por volta ali da década de 70, principalmente com a Holanda em 74, e começou a surtir muito efeito. Então acabaram chamando de zona pressão como se fosse um método diferente de defender,
mas na verdade é só uma mudança no comportamento. Continua sendo uma marcação por zona, mas com um comportamento mais pressionante. E aí vale ressaltar que isso não pode ser feito de forma isolada, porque senão não vai surtir efeito, não adianta um atacante subir para tentar pressionar se o restante da equipe fica lá atrás. O cara vai ficar correndo que nem um doido e não vai conseguir roubar a bola nunca. Então tem que ser um comportamento coletivo ou no mínimo um comportamento setorial de determinado setor para pressionar. E vale frisar também que pressão alta é diferente de zona pressão. Pressão alta é marcar em bloco alto. Só que na gíria, muitas vezes, é comum no futebol você falar, não, pressão alta, pega os caras lá em cima, não deixa eles saírem, enfim, qualquer um desses termos. Então, pressão alta é utilizar o bloco alto na organização defensiva. E a zona pressão, ela pode ser feita mesmo quando você não está num bloco alto. Eu posso estar num bloco baixo, por exemplo, defendendo em bloco baixo e determinar que quando eles entrarem no último terço de ataque deles só, é que o adversário, né, entrar no último terço de ataque dele, é que eu vou pressionar. Então, eu estou fazendo uma marcação por zona, uma marcação pressionante, só que eu só pressiono quando a equipe está lá num bloco já bem baixinho. Então, é uma zona pressão e não é bloco alto. Então, só para diferenciar que é uma confusão bem comum que acontece. E aí, algumas frases a respeito da zona pressão, né, porque ela surgiu, né? A gente tem essa do Arrigo Sacchi, que é a utilização da zona incorporando pressing, criando zonas agressivas. E aí essas zonas agressivas podem ser aquele exemplo que a gente já viu nos vídeos, pode ser o gatilho, que a gente também já viu no vídeo quando tem análise de adversário, de pô, esse adversário não tem uma qualidade técnica tão boa quanto está pressionado. Vai ser um gatilho para a gente subir pressão. A nossa zona agressiva vai ser quando esse cara tem a bola. Pode ser também lateral, por exemplo. Eu quero defender muito pelo meio, não quero ser atacado pelo meio de jeito nenhum. Então eu vou dar espaço pelos lados do campo. E aí na hora que a bola entra pelos lados é que eu vou subir para pressionar mesmo o adversário para tentar recuperar a bola. Enquanto ele não estiver na lateral do campo, eu vou só fechando linha de passe, por exemplo. Então, enfim, você pode fazer isso de diversas formas. E a outra frase que a gente tem é do Francisco Maturana, que foi treinador também, né, isso aqui da seleção colombiana, que é: defesa zona pressão faz da defesa a arte de atacar. Justamente por isso, porque você ataca a bola, ataca o portador para poder defender. Então, você tá mesmo atacando o cara, né, sendo agressivo para cima do cara. E aí, depois de falar sobre esses vários momentos, tem gente, né, que pergunta, tá, mas qual método é o melhor? Como a gente falou lá atrás no modelo de jogo, o melhor é aquilo que os seus jogadores se adaptam. Melhor que o contexto que você está inserido vai aceitar, seja torcida, imprensa, dirigente, enfim. Depende de uma série de fatores. Mas a gente tem algumas opiniões. Obviamente, uns treinadores vão preferir uma outra forma. E essa é uma frase que eu acho interessante do César Luiz Menotti, que foi treinador da seleção argentina, que é justamente para diferenciar bem o que seria a defesa em zona da defesa individual. Então ele diz: sabe qual é a diferença entre um cão de guarda e um cão feroz? Põe um cão feroz em frente à porta da tua casa e vem dois ladrões. Ao primeiro que se aproxima, o cão feroz ataca o ladrão. Ele corre, o cão vai atrás e deixa a porta. Outro ladrão entra e rouba a casa. Já o cão guardião ataca o primeiro ladrão, mas volta para guardar a porta e não abandona. O cão guardião é o cara que marca a zona. E o cão feroz é o cara que marca o homem. Então, acho que essa frase dele sintetiza bem o que seria a diferença, né, entre a marcação individual e a marcação por zona. A marcação individual é aquilo que eu já falei, é muito mais fácil de você ser manipulado, de um adversário te arrastar para fora da sua posição e vir um outro, que seria o segundo ladrão, aqui nesse exemplo, e conseguir atacar o espaço, conseguir atacar a casa, entre aspas. Enquanto que na marcação por zona você está preocupado ali na sua zona. No momento que você vai sair da sua zona, você não sai, você volta e fecha ali o espaço. Então, era isso que eu tinha para falar sobre os métodos de defesa.
e a partir da próxima aula a gente entra nas transições.